Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, né, com mais um vídeo, com mais uma atividade, né, que a gente desenvolve no contexto do PPG em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Estamos aqui hoje, um dia especial, em que estamos com a Carla, gerente da AMO, o Guilherme, professor Guilherme, que é coordenador do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade, e que dá suporte lá na Universidade para o desenvolvimento das pesquisas que nós temos com a AMO, né, Carla? E também o objetivo hoje é estarmos contribuindo com ações dentro do contexto do Setembro Dourado. Carla, conta pra gente um pouquinho o que é o Setembro Dourado, né? E o que é a AMO, assim, a importância, então, dessas ações, esse momento, né, no contexto da AMO Criança. Boa tarde. O Setembro Dourado é uma ação que surgiu a partir da CONIAC, uma organização que congrega muitas entidades de combate ao câncer infanto-juvenil no país. Então, nós trabalhamos, a comunidade da medicina já pesquisou e já descobriu que o câncer infantil, se ele fosse tratado precocemente, teria uma enorme chance de cura, né? Aumentaria muito as chances de cura e principalmente diminuiriam muito as sequelas e o custo desse tratamento, o sofrimento dessa criança, né? Ou do adolescente. Então, há anos vem se trabalhando no país inteiro o Setembro Dourado, divulgando os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, e conscientizando a comunidade para que aonde procurar, quando perceber algum sintoma nos filhos, aonde procurar, quem procurar, este tipo de ação. E aí nos surgiu, no caminho do trabalho da AMO, uma parceria com a Universidade Fevale, que já fazem quase 10 anos, que a gente vem trabalhando em diversas frentes dentro da Fevale e AMO, em parceria, e surgiu essa oportunidade de desenvolver um jogo, um app, né, que possa chegar mais próximo da comunidade, tanto a comunidade de saúde como o cidadão comum, para ter maior conhecimento sobre os sinais e sintomas do câncer infantil. Então, e foi mesmo, né, Carla, em função aí de um trabalho que a gente já faz aí em parceria, a gente estava lembrando antes aí, né, 10 anos já, né, que iniciou, enfim, com várias ações que a gente vem desenvolvendo no contexto da pesquisa e sempre numa pesquisa pensando numa aplicação, né, o retorno desse trabalho para a comunidade. Então, a partir de financiamentos de pesquisa, né, que a gente busca para dar a possibilidade do desenvolvimento dessas atividades, né, nós desenvolvemos um projeto em 2017 no contexto do PPSUS, né, que é um programa que envolveu, então, a FAPERGS, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, o CNPq, Ministério da Saúde, né, é um programa que existe há um bom tempo, e nós fomos, então, agraciados com financiamento de pesquisa para o desenvolvimento, então, de um jogo para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, que o jogo servisse também como um espaço, um instrumento, né, de divulgação da importância disso, né, que trabalhasse com a questão também da formação dos profissionais de saúde e também com a sensibilização dos professores, quer dizer, cercar um pouco esse universo que envolve a criança, a importância dos professores também estarem cientes, né, desses sinais, né, a importância dos profissionais de saúde estarem cientes, também prestarem atenção para esses sinais que por vezes é tão difícil, a gente aprendeu isso fazendo o jogo, né, e que é tão importante essa sensibilização, né. Então, criamos, então, o Educa Mais Saúde, né, Guilherme? Tu pode contar um pouquinho, assim, como foi esse desenvolvimento, né? O Guilherme é um grande parceiro. Posso sim.
Guilherme, além de mestre em diversidade cultural e inclusão social, fez o trabalho vinculado com a AMO, né, Carla? E, Sim. e então o Guilherme, junto com o Lô, aí, foi um parceirão aí nesse desenvolvimento, né? Conta pra gente um pouquinho, depois nós vamos conhecer um pouquinho do jogo. Tá bom. Primeiro, boa tarde a todos, tá? E feliz de poder contribuir de novo com uma live dessas, assim, para a gente poder trocar uma ideia sobre algo que para nós é tão relevante e que também se tornou um grande desafio para a gente, porque a gente tinha como público-alvo os professores, os alunos, os agentes comunitários de saúde e, no caso, o trabalho, né, com a área de saúde ali nos postos e nas estratégias de saúde da família. Então, a gente conversando com a AMO, conversando com a médica da AMO, a gente foi, digamos, nos inteirando mais de como a gente poderia abordar essa temática. E chegou num ponto onde a gente precisava, assim, um norte para que a gente pudesse, deste ponto em diante, a gente tem que desenvolver algo daqui. E a gente chegou numa premissa, a gente conseguiu chegar na premissa que é só diagnostica câncer quem pensa em câncer. A gente tinha que ter algo para que a gente pudesse, então, ter uma ideia assim, beleza, então se a gente tiver esse norte, nós vamos então conscientizar um pouco ou trazer luz a um pouco desse em cima do tema. E foi muito interessante porque não é uma coisa natural a gente ficar falando de câncer infantil para quem não vivencia isso, tá? A gente não vivenciava isso, então a gente tem essa um certo estranhamento logo no início, mas depois faz todo sentido, porque os sinais são muito sutis, tá? Então, são pequenos sinais, como o professor é aquela pessoa que está na sala de aula e o jogo aborda isso logo no primeiro capítulo do jogo, né? O contato entre o professor e o aluno, o professor começa a reconhecer que o aluno está faltando, o aluno não se sente bem, os colegas, então, estão percebendo isso, então a gente consegue de pouco em pouco assim mostrar como existe toda uma narrativa e que tu consegue perceber que isso vai acontecendo. Então, o jogo ele é basicamente em 3 etapas, né? A gente tem mais de uma narrativa nesse caso e em cada uma das etapas a gente consegue abordar para que a gente consiga compreender como é o início do processo, como é a parte de diagnóstico, como depois existe a conscientização para todos da família, e aí que a AMO sempre nos ajuda, né? Então, para que a família esteja amparada para fazer, então, esse diagnóstico. E quando a gente trouxe todas essas informações para o desenvolvimento de um jogo narrativo, a gente começou a desenhar esse roteiro. E esse roteiro foi validado pela médica da AMO, então sempre ela conseguiu nos balizar para que a gente não estivesse falando nada que fosse errado, e para que a gente conseguisse falar a mesma língua que eles utilizam também nos atendimentos com a família e junto à estratégia de saúde da família. Então, ela foi, digamos assim, o nosso pilar sustentador, assim, para que a gente consiga, então, sempre ter a nossa fala fundamentada ao que todo mundo está utilizando nesta área. Então, eu posso dizer que foi um grande desafio e, provavelmente, fiquei muito feliz com o resultado, sabe? Então, a gente, como o público de quem trabalha com a parte de saúde, não é um público que joga, a gente tem que construir um jogo que seja mais, digamos, palatável, um jogo que não precisasse tantas habilidades. Então, é um jogo que conta uma história. Então, tu faz pequenas escolhas e essas escolhas fazem com que tu consiga compreender se tu está enxergando mais diretamente um problema ou se tu vai fazer certos contornos, mas tu vai reconhecer o que está acontecendo. Então, é um jogo que ele é preparado também para quem não é habituado a jogar. Então, isso a gente fica muito contente porque a gente está utilizando o jogo como uma mídia, como algo, como uma mídia que comunica. E a gente realmente acredita nisso. O jogo não é só um brinquedo, não é algo só focado em entretenimento. Então, o jogo passando uma mensagem, o jogo ajudando na conscientização, o jogo, na minha opinião, está fazendo o que ele faz de melhor, que é poder criar uma aprendizagem indireta na pessoa, que vai fazer com que ela comece a ligar uma informação a outra, e aí a gente pode chegar, no caso, numa conscientização que é muito mais sólida do que uma decoreba de algum conteúdo ou de algo assim que normalmente a gente poderia ter em sala de aula ou até lendo um livro. Bom, Guilherme, foi super legal, assim, ouvir tu falar, porque realmente, né, o desenvolvimento desse trabalho no contexto da nossa pesquisa, ele foi bastante desafiador, né,
porque desenvolver um recurso digital como um jogo para um contexto em que tu conhece o desenvolvimento de como fazer o recurso, mas tu não tem o conhecimento com relação ao que aquilo quer comunicar, né? Então, foi muito importante, assim, essa parceria com a AMO, né, com os profissionais da AMO. Estávamos até falando antes, né, nesse momento, ano passado, estávamos numa ação no Setembro Dourado, fazendo o teste do jogo lá, com os usuários da AMO, fazendo um workshop, né? Então, assim, fazer pesquisa num campo como esse, né, é bastante desafiador, mas se torna um trabalho mais fácil quando nós temos parceiros, né, que assumem com a gente, né, assim como é a AMO, né, na tua pessoa também, Carla, que sempre foi uma pessoa que deu, né, sempre foi parceira, né? Não só o acesso, a gente sempre teve o processo, sempre que a gente precisou, né, alguma informação, a gente sempre conseguiu acessar a AMO com muita facilidade. Então, isso só nos garante que a gente consiga executar o nosso trabalho, né? Exato, até porque imagina uma responsabilidade muito grande, né, Carla? É um jogo que vai ficar disponível para o Brasil inteiro, no contexto do SUS, né? E a AMO estar participando, eu acho disso, né? Eu preciso confessar que, assim, um desejo muito grande nosso de poder compartilhar esse conhecimento na comunidade, né? Nós temos um projeto no qual a gente vai em todas as escolas e empresas e divulga os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Mas o Guilherme foi muito sensível, assim, em perceber isso, que a gente não estava conseguindo o resultado que nós queríamos, e ele conseguiu transformar isso o nosso projeto que nós tínhamos, ele transformou numa ferramenta onde todos usam hoje e que permanece nas mãos, né? Porque o que nós identificávamos era, nós íamos lá na escola, falávamos, as pessoas se interessavam, passávamos um turno inteiro falando sobre isso, e nós tínhamos certeza que se nós voltássemos na outra semana, ninguém mais lembrava do que a gente tinha feito, né? E a mensagem que a gente tinha dado. Então, agora não, o Guilherme conseguiu transferir todo esse nosso desejo e anseio e esse conhecimento que a gente vai acumulando em anos dentro da organização, enfim, e que outras entidades pesquisam também, é um trabalho conjunto no país, e transformar isso para um aparelho que está na mão das pessoas, né, que as pessoas podem pesquisar ali o tempo todo e inclusive se divertir, né, brincando com ele, se for o caso. Então, para nós é muito gratificante encontrar essa parceria na universidade com toda essa sensibilidade, isso que me emociona mais. Assim. O resultado não é só técnico, né? O resultado tem muito amor aí junto. Bom, então vamos conhecer sobre esse jogo, né? Vamos ver, então, esse jogo que foi batizado como Educa Mais Saúde, que é o resultado de um projeto de pesquisa, então, desenvolvido, né, na universidade, junto com a AMO Criança. Bom, então vamos, né, compartilhar o jogo, vou mostrar para vocês, enquanto um pequeno vídeo, e nós vamos vendo, então, o que é o Educa Mais Saúde. Tá? Então, a parceria também com outras universidades, tá? Inclusive a Fiocruz, né? Que nos deu o apoio também na parte de desenvolvimento, a Universidade Federal da Bahia. Então, ele é um jogo que tem uma ambientação, né? Tanto na escola quanto nas unidades básicas de saúde. Ele, na verdade, apresenta uma jornada, né, Guilherme? Exatamente. Uma jornada, né, em que vai se apresentando situações, então, tanto para professores quanto para profissionais de saúde, e a partir dessas situações, o jogador pode ir escolhendo opções, né, então ele vai escolhendo o caminho que ele vai tomando no contexto do jogo. Inclusive os personagens do jogo também, eles foram personagens inspirados nos profissionais da AMO, né? Então a médica
foi uma inspiração, né? E vocês podem ver que o jogo ele está disponível tanto para dispositivos móveis, como também para jogar via computador, né? O que é uma coisa importante, né? Porque, principalmente no contexto da escola, né, Carlos, às vezes, ou em casa, enfim, então ter essas várias possibilidades de acesso ao recurso é uma coisa importante. Quando tu falaste, Carla, ali na questão da sensibilidade, acho que também esse recurso jogo traz uma sensibilidade para dentro daquelas pessoas que nos ajudaram a construir, né? A médica foi uma personagem criada em homenagem à doutora Ellen, né? Sim. E vários outros profissionais. A gente também cuidou da questão de uma representação de diversidade, né, que é uma coisa importante, e vários elementos também, como, por exemplo, no que tange a questão dos profissionais de saúde. O seminário que nós fizemos no ano passado na AMO nos trouxe vários feedbacks, né, como a importância de ter a identificação. Então, foi muito bom, assim, acho que nós todos aprendemos, né, Carla, né, Guilherme? Foi a primeira vez que a gente também fez um projeto que envolvia uma empresa que estava trabalhando conosco também no processo de desenvolvimento, né? Então, assim, acho que esse realmente assim, é o papel da pesquisa, é o papel da universidade, né? Fazer pesquisa, mas pesquisas que retornem para a comunidade, né? Então eu Que fico muito tragam bem à humanidade de algum jeito, né? eu fico muito feliz, Carla, e te agradeço muito assim por estar participando desse momento, que é o momento em que nós estamos lançando então o Educa Mais Saúde, que é o jogo que foi desenvolvido então dentro dessa temática, né? Que está disponível na Play Store, dá para baixar, dá para jogar, né? A partir de agora a gente vai começar a divulgar para que mais pessoas possam ter acesso a esse recurso, né? E mais um recurso aí para a AMO também ter como instrumento para sensibilização desse tema que é tão importante, né, Carla? Exato, assim, as pessoas às vezes não têm a noção do que significa o câncer infantil na comunidade, né? Porque no Brasil é a doença que mais mata. O maior índice de morte na infância é o acidente e por doenças é o câncer infantil. Então, a gente se depara assim com pessoas que nem falam o nome da doença, porque dizem, meu filho tem aquela doença. Tem muito tabu ainda em torno do câncer infantil, o que faz com que o diagnóstico seja tardio, porque essa família começa a negar, né, os sintomas e acha que não é nada. Inclusive os médicos, né, por falta de estudo nesta área mesmo na universidade, que tem lá um semestre, um dia de câncer infantil na faculdade de medicina. Então, não se lembram. É bem isso, assim, não é que eles não tenham conhecimento, eles não lembram que pode ser um câncer infantil, porque ninguém quer que uma criança tenha câncer. Então, assim, o retorno deste jogo para a comunidade é efetivamente salvar vidas. E se nós pensarmos assim, que a gente pode salvar a vida de uma criança de 5 anos, a gente está falando em 70 anos de expectativa de vida que a gente, né, forneceu a ela, através de um simples jogo, simples entre aspas, né, que a família, em função do jogo, pôde identificar esses sintomas precocemente. Então, esse retorno é fantástico, né? Não é uma pesquisa assim, deu retorno para a comunidade. Não, é um retorno realmente muito significativo. São centenas de crianças no país que a gente pode estar antecipando, porque não é um jogo que vai ficar na AMO, né? É um jogo que vai se expandir. Então, e assim, para nós, e essa intervenção da universidade dentro da organização, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, porque às vezes uma empresa, uma organização fecha as portas para uma pesquisa. Nossa, foi muito assim tranquilo receber a Fevale, né? A Fevale não
interferiu no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente não precisou organizar nada, modificar nada da nossa rotina para que essa pesquisa acontecesse. Isso é o ideal, né? Então, nós só temos a agradecer, nós estamos ganhando, nós aprendemos, e as crianças do Brasil, e quem sabe fora do Brasil, vão ganhar muito com esse aplicativo. É verdade, legal, né, Carla? Bom, assim, esse retorno, porque afinal, né, esperamos aí mais 10 anos pela frente, né, de parceria. É, Daqui E para frente é assim, sempre. é, é importante, assim, isso que tu coloca, essa coisa de Brasil, né, porque também é um projeto que foi feito em parceria com o Rio de Janeiro, lá com a Fiocruz, e com a Bahia, né, a professora Linha Alves. Então, quer dizer, não é só aqui, ele também ele passou todo o processo de desenvolvimento, envolveu também um olhar de outros estados que, inclusive, têm altos índices, né, da doença. E a gente passou por validações deles, né? Uhum. Nós apresentamos a proposta, eles fizeram suas colocações, nos deram sugestões. Então, foi um jogo feito com muitas cabeças. Não foi somente dentro do LOA, Laboratório de Aprendizagem, que a gente fez. Não, a gente foi a professora Débora levou isso e a gente conseguiu compartilhar com todos, e todos puderam dar o seu olhar, a sua ótica sobre como a gente estava usando essa abordagem. Então, o produto só melhora, né? E quanto mais gente pensando, melhor a solução que a gente encontra. Então, foi muito mesmo satisfatório trabalhar com todos. Bom, gente, foi uma satisfação, então. Obrigada pela participação de vocês aqui nesse momento, né, de estar lançando o Educa Mais Saúde. Então, a partir de hoje, oficialmente, né, ele está disponível, né, estamos divulgando para a comunidade, e vocês vão poder obter aí no link depois ali da transmissão do vídeo, os acessos, né, mas é só entrar na Play Store, né, para dispositivos Android, né, e digitar Educa Mais Saúde, já vai acessar o nosso aplicativo, já pode baixar, já pode usar, a gente já pode começar a divulgar, e tem mais pesquisa aí pela frente, né, porque justamente isso agora, né, Carla, agora a gente tem que ver o quanto o impacto desse recurso digital aí no contexto dessa temática vai ser muito legal, certamente já tem aí mais trabalho pela frente. Agradeço a todos vocês, te agradeço, Verdade. Carla, com todo carinho, como sempre. eu agradeço a Fevale, aos alunos, aos pesquisadores, e assim, a AMO estará sempre de portas abertas para pesquisas, e tenho certeza que as nossas crianças também agradecem muito o esforço de vocês, né, e toda a equipe. Estamos sempre à disposição. E eu Obrigada. agradeço também a AMO, a Carla, a doutora Ellen, que sempre foram muito solistas, todas as vezes que a gente precisou, e que sem o auxílio de vocês a gente não teria conseguido construir nada. Então tá, gente, foi um prazerão, foi um privilégio. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.